Olá, seja bem-vindo ao Win Talks, hoje uma live do bem. Eu sou o Thiago Alves e hoje para falar sobre o Janeiro Branco, recebemos aqui duas convidadas especiais. Jéssica Bran, gerontóloga, seja bem-vinda ao Win Talks de hoje. Muito obrigada, Thiago, prazer estar aqui. Muito bom. E Cristiane Nogueira, psicóloga e neuropsicóloga também. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada, muita satisfação estar aqui hoje. A pandemia trouxe a necessidade das pessoas se isolarem, né, de muitos trabalharem de casa, teve a questão de desemprego muito pesado, além do estresse emocional de lidar com uma doença, muitas pessoas perdendo amigos, parentes próximos e tal. Isso também deve ter corroborado em muito para que esses números subissem, mas é verdade que esse reflexo é mais lento, a gente provavelmente vai viver em 2021 muito dos impactos do que foi 2020? Com certeza, não só em 2021, né? E a Cris bem, eu passo até a palavra para a Cris, para falar com mais propriedade que trabalha diretamente com isso, mas o impacto, ele não vem em um ano, né? O impacto, ele vem em anos. Então, nós teremos aí impactos disso para os próximos anos, com certeza. Bom saber. Deixa eu trazer a Cris aqui, então, Cris, para até se apresentar para todo mundo, né, Cris? E a gente já começar a explorar esse tema a partir daqui. Sim, com certeza. Bom, a primeira coisa que é importante a gente pensar, né, que saúde mental não é só a ausência de uma patologia, né? Então, ela é um equilíbrio biopsicossocial. Essa já é até a nova definição aí pela Organização Mundial da Saúde. E aí, pensando nisso, então a gente não só leva como uma deficiência nesse sentido pessoas que têm um transtorno de ansiedade, de depressão ou algum outro tipo de transtorno mental, mas a gente já começa a olhar esse indivíduo como um todo e quais as possibilidades que ele tem aí de ir para um caminho ruim, né, a partir desse equilíbrio que muitas vezes não é buscado aí. E como que a pandemia afetou isso? Né? Então, assim, a gente já tem as dificuldades do dia a dia. Antes nós tínhamos o lazer, nós tínhamos a socialização, nós tínhamos final de semana, que são contrapontos que ajudam, né, a você ter essa estabilidade um pouco melhor na questão da saúde mental. Então, o principal forma de como a pandemia afetou a nossa saúde mental é tirando de nós as nossas estratégias, né? Porque antes a gente tinha essa estratégia, então você tinha uma semana corrida com as dificuldades e tudo mais, mas final de semana você ainda tinha uma forma melhor de aproveitar, né? Tinha uma diversidade de atividades maior. E agora a gente não tem, então nós estamos tendo que nos reinventar em questão de estratégia para poder lidar e para poder administrar o nosso estresse, a nossa ansiedade, o nosso humor e tudo mais, né? Aqui já começamos a receber algumas perguntas aqui do pessoal. Deixa eu trazer aqui, ó. A Patrícia manda aqui, ó, sobre o burnout, né? Se ele é princípio de depressão ou se é diferente. Aí eu vou pedir para vocês entrarem, talvez a visão de cada uma, assim. O burnout, muitos falam e muitos não entendem o que é, né? Eu mesmo, muitos anos atrás, tive a característica aí do burnout, acabei indo, não, é estresse, não é burnout. Eu fiquei com aquilo na dúvida, mas não é a mesma coisa, não é? Queria que vocês diferenciassem um pouquinho para o benefício da audiência. Posso responder primeiro? Claro. O burnout, ele é um distúrbio psíquico, né, causado pela exaustão extrema, tá? Em condição também chamado de esgotamento profissional. Mas eu costumo dizer que o que antecede o burnout talvez sejam outras patologias aí, tá? Eu até estava discutindo sobre isso ainda há pouco com a Jéssica. Ninguém chega ao burnout sem ter uma ansiedade antes mal administrada, tá? Então, quando a gente fala em termos de saúde mental, talvez as principais patologias que a gente deve pensar, transtorno de ansiedade, que parece muito inofensivo, mas eu vou explicar o porquê não é, depressão e burnout, pensando no contexto aí de trabalho, né, que é um lado importante a gente enfatizar pelo fato de nós nos mantermos aí boas horas, né, dos nossos dias trabalhando, tá? Então, vamos lá, a ansiedade, né? Muitas pessoas têm dificuldade de identificar a ansiedade e atribuem alguns comportamentos ansiosos como uma característica de personalidade. Então, um exemplo, eu sou irritada mesmo, eu sou nervosa mesmo, eu sou descontrolada, então leva isso, ou é estressado, né? Leva isso como uma característica pessoal e não como um desvio, né? Não como uma patologia. E a ansiedade, ela acaba servindo como porta de entrada para outras doenças.
a depressão, o burnout. Por quê? O burnout ele é um esgotamento, né, como eu falei, aí é um esgotamento profissional, né, mas por que chega a esse ponto, né? A empresa tem sim o papel dela nesse sentido, mas também o próprio profissional também tem um pouco de culpa nesse sentido, por quê? Por falta de posicionamento, por falta de busca desse equilíbrio, né, como um todo aí de atividade física, alimentação, lazer, de outras coisas. E aí isso acaba, a questão do trabalho, como ela é maior no nosso dia a dia, a gente despende muitas horas disso, ele acaba se sobressaindo. Mas entra também nesse estágio quem já está fragilizado, entendeu? Então, eu costumo dizer que a doença mental, a dificuldade aí de ter uma saúde mental, ela é uma causa multifatorial, que tem a ver desde lá, às vezes, coisas da infância não resolvida, tem sintomas de ansiedade, tem a questão de relacionamentos, e o trabalho ele também pode ser um desencadeador, mas ele não é um fator único, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo de hoje do InTalk sobre o Janeiro Branco. Gostaria de agradecer as nossas convidadas aqui pelo bate-papo e até o nosso próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.